Vamos orar ao nosso Deus. Ajoelhemos. Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra. Que você nos dê, Senhor, uma fixação no nosso entendimento de quão importante é esse assunto, para que nós possamos entender o Teu propósito, Senhor. Queira iluminar o nosso entendimento com o Teu Santo e Bom Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Abra aí a Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 14. Verso 1. Olhei, e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. É uma visão dos 144.000 em pé. Eles estão no Monte Sião. À tarde vamos falar um pouquinho mais sobre o Monte Sião. E por que o Monte Sião? Agora nós vamos aqui apenas destacar alguma coisa que é mencionado, além de estar em pé, além de estarem com o Cordeiro e além de estarem no Monte Sião. Aqui nós encontramos a fronte dos 144.000, a testa dos 144.000. E aqui é dito que nesta fronte está escrito o quê? Seu nome e o nome de seu pai. O nome de quem? De Jesus e o nome de Deus, seu pai. Quando nós olhamos fronte no Apocalipse, irmãos, nós temos 4 referências na palavra fronte. Nós temos a fronte de uma meretriz. Nós temos que a besta tem como alvo colocar o seu sinal, a sua marca na fronte. E nós temos que, Apocalipse 7, que os 144.000, eles estão selados e o selo acontece na fronte. Então percebem como é significativo a fronte no Apocalipse? Estão repetindo: meretriz, a intenção da besta, o selo de Deus na testa, e agora os 144.000 em relação à fronte. Entendendo um pouquinho sobre essa fronte, vamos colocar em 2 ocasiões que a fronte ela tem um significado muito grande nos 144.000. Nós temos numa natureza com um corpo de pecado, esse corpo terreno, esse corpo corruptível. Nós temos que o povo de Deus receberá o selo de Deus no momento final. E vamos entender o selo de Deus como a última coisa que acontece antes do fechamento da porta da graça, para que o povo de Deus possa estar protegidos dos ventos que serão soltos no tempo de angústia. E nós temos que entender a fronte aqui, agora não num corpo de pecado, mas num corpo espiritual, num corpo de glória, num corpo incorruptível dos 144.000 do povo de Deus, já no Monte Sião, já usufruindo da eternidade.
E nós temos que entender que lá a testa dos 144.000 terá, assim, vamos dizer assim, características que são significativas para nós. A grande pergunta é: esse nome que é escrito aqui é um nome simbólico? Vai ser uma escrita literal? O nome de Deus na testa vai ser alguma coisa simbólica ou alguma coisa literal? Abra a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso 12. A promessa à igreja de Filadélfia. Conseguiram achar? Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então preste atenção. Uma promessa que é feita na sexta igreja, que Deus vai escrever, vai gravar, vamos dizer, o nome de Deus, o nome da cidade santa, a Nova Jerusalém, e o novo nome de Jesus. Então nós vamos visualizar essas coisas e vamos entender aqui o grande propósito de Deus ao mencionar a questão da fronte. Tá? Vamos definir primeiramente quem são os 144.000, tá? De uma maneira muito simples. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que era um trovão, um relâmpago. Então, numa linguagem muito simples, quem são os 144.000? Aqueles que estarão vivos por ocasião da vida de Cristo. Tá? Esses são, segundo essa definição aqui, muito simples, vivos salvos. Tá? Os que estarão, e os mortos. Os que morreram na mensagem do terceiro anjo, momentos antes da vinda de Cristo, também eles vão ressuscitar. Tá? E é neste momento, então, que eles vão, a voz de Deus chega até a terra, Deus fala de cima, nós vamos ver um pouquinho sobre isso durante esse final de semana, e esta voz que vai chegar até a terra, ela vai chamar aos que estão mortos na mensagem do terceiro anjo para uma ressurreição que nós chamamos de ressurreição especial. Então esse é o momento, tá? Mas só definindo aqui, 144.000 são aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Cristo, tá? Aqui, ó. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Então, se nós estivermos entre os vivos, entre os salvos, vai estar escrito, literalmente, vai estar gravado na testa o nome do Pai, Deus, o nome do Pai do Cordeiro, o nome da cidade, Nova Jerusalém, e uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Então não é simbólico, tá? Não é o caráter só. Hein? Não é só o caráter. Não, tá? Então, quando alguém olhar para os salvos, os remidos ali, e olhar para a fronte de um dos 144.000, vai saber pela testa, tá? Então, eu sempre aprendi que era o caráter, era simbólico, tá? Mas é literal, tá? É literal. Por que é literal? Porque o Espírito Profecia define para nós como sendo algo real e literal, tá? Então, a nossa referência é aqui, Espírito Profecia.
Primeiros Escritos, página 15. É por isso que é bom sempre harmonizar Bíblia, Espírito e Profecia, para as nossas interpretações serem coerentes, né, e serem aprofundadas. Por que Deus escolhe justamente a fronte? Tá? Por que Deus ele está aqui, vamos dizer o seguinte, né, usando tanto a fronte em relação ao selo dele? E por falar em selo, o selamento de Apocalipse 7 também é um selamento literal, não é um selamento simbólico, não é simplesmente um selamento espiritual. Tá? Nós já tivemos várias palestras sobre isso, e a profecia diz que ali é o selo que o anjo destruidor precisa ler, e depois ela diz que precisa ver o sinal de redenção, o sinal da cruz do Calvário, nos filhos e filhas adotivos do Senhor. Tá? Então também é uma marca real. Quando se fala da besta, a marca da besta, e aí vem a questão do chip, né? E alguns dizem que é a marca, aí já é uma coisa que tem um significado e aponta para um reconhecimento da besta aqui, ou reconhecimento da besta aqui. Ou seja, a mente vai estar direcionada em relação a uma adoração da besta, em termos de reconhecimento que a besta vamos dizer assim, é Deus, e vai haver um grupo que vai estar adorando a besta, mesmo contrariados com a besta. Por pressão. Ou seja, a mão direita, a mão da fé, não conseguirá ser estendida em relação às promessas de Deus, tá? E a incredulidade fará com que essa mão esteja relacionada aqui para baixo, para este mundo de pecado, tá? Por que a mente? Olha o que nós encontramos aqui, tá? Comentando sobre Apocalipse 14:1, ela cita Apocalipse 14:1 e ela comenta: neste mundo suas mentes foram consagradas a Deus, serviram-no com o intelecto e com o coração. Então observe aqui que ela usa a expressão mente, ou mentes no caso plural, tá? Por que a mente ela é sumamente importante? Porque é através da mente que nós adoramos a Deus. Por esse mecanismo fisiológico, né? Essa estrutura aqui mental que Deus colocou, que existe uma adoração a Deus. Uma outra coisa, a mente do povo de Deus, há uma descrição, primeiros escritos, que essa mente ela deve ser direcionada para o Santíssimo. Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso, porque lá está Jesus, tá? Então, uma mente direcionada para o Santíssimo. Então vejam bem, se Deus está colocando, vamos dizer assim, o seu nome, o nome da cidade santa e o novo nome de Jesus, através de uma estrela que estará na testa de 144.000, é porque neste mundo, os 144.000, suas mentes foram consagradas a Deus. Agora veja bem, a palavra de Deus e o Espírito de Profecia às vezes faz separação entre duas coisas, tá? Entre mente e coração, ou entre intelecto e coração. E aqui ela, então agora, ela vamos dizer o seguinte, ela coloca a questão aqui, intelecto, e ela coloca aqui a questão coração. Tá? Então, quando se fala agora de intelecto e coração, está fazendo uma separação da inteligência, do raciocínio, da memória, tá? Como o coração sendo agora a sede dos pensamentos e sentimentos. Não sei se ficou assim bem claro, tá? Então veja bem, então o que é intelecto? Está relacionado com a inteligência. Então nosso pensamento, nosso intelecto se volta para Deus.
E o que é agora, o que é servir a Deus com o coração? O coração, ele é a sede das fontes da vida. Então, através do coração que brotam os pensamentos e brotam os sentimentos. E o Espírito define muito bem isso, dizendo o seguinte: que se os pensamentos forem bons, bons serão os sentimentos. E isso constitui o quê? O caráter moral dos filhos de Deus. Tá? Mas não é o que eu faço que é o caráter. Aquilo que eu faço, primeiro já aconteceu no nível do pensamento ou sentimento. Então, a mente dos 144 mil, a mente daqueles que vão ter o nome de Jesus, é uma mente que ela é devotada e consagrada a Deus. O intelecto, os pensamentos, os sentimentos, as origens da vida, de onde brota a nascente, tudo é consagrado a Deus. Todo ser é consagrado a Deus. E agora, ele pode colocar seu nome em suas testas. Então vamos dizer assim, é um privilégio que Deus fará com 144 mil. É uma honra. Nós não vamos pensar aqui em ter a testa lá e chegar no céu. Mas Deus, ele olha e diz assim: vou recompensar esse povo, vou dar alguns privilégios para esse povo, e reinarão para todos sempre. Vamos falar um pouquinho sobre isso à tarde, tá? Vocês não cochilam muito à tarde não, porque o assunto vai ser, para mim, interessante, tá? Eu preciso de um ajudante aí, fica com uma dessas portas fechar aí, vamos de onde está vindo, velho. Eu acho isso daqui, né? Ok. Resolveu o problema. Simples assim, né? Obrigado. Então veja bem. E reinarão para todos sempre, tá? Ok? Então vamos lá. Então isso é uma forma que Deus tem de valorizar o seu povo no tempo. Já falamos sobre isso, tá? Quando se fala da testa, nós temos que ter essa expressão lombo frontal. A não ser que o nome de Deus esteja escrito em vossa fronte, ali escrito, porque Deus é o centro de vossos pensamentos, não sereis aptos para a herança da luz. O que ela quer dizer que o pensamento do povo de Deus, ele é levado ao cativeiro da graça de Deus e ao cativeiro da graça de Cristo, e nós vamos pensar, e o centro do pensamento é Deus. Se o centro do pensamento é Deus, quer dizer, todo ser girará em torno das coisas de Deus. Por isso Deus coloca ali o seu nome no centro dos nossos pensamentos, tá? Esse texto aqui, ele é bastante entendido, deve ser bastante entendido por nós, tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Tá? Então fala aqui de uma vida devotada a Deus, e aqui fala de uma vida que devemos amar o Senhor de todo o que? Nosso coração. Então aqui fala 100% do coração, aqui fala 100% da alma, aqui fala 100% do entendimento, e aqui fala 100% da força. Então está aqui o físico, está o mental, está o espiritual, está, vamos dizer assim, os pensamentos, está aqui o nosso raciocínio, o nosso entendimento, os desejos que brotam em nosso ser. Tudo em que Deus criou em nós deve ser em relação, feito para que nós possamos retribuir uma expressão de gratidão a Deus, porque Ele é o nosso Criador e porque Cristo é o nosso Redentor. Então nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Vamos avançar um pouquinho mais sobre essa questão do lobo frontal da fronte, tá?
Cada órgão do corpo foi feito para ser servo da mente. A mente é a capital do corpo. Então, a parte mais importante do ser humano é essa parte do lobo frontal, é a parte da fronte, é ali que estão as faculdades da mente e do coração, é ali que nos faz como seres pensantes, e é por ali que existe a inteligência, o raciocínio, ali existe a memória, a razão, e é ali que nós fazemos, né, as nossas definições, a escolha através da consciência entre o bem e o mal. Então, a capital do corpo é a mente. E ela vai dizer o seguinte: os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Quando alguém dá um AVC, o AVC é quê? Mas vem o efeito de uma mão, é um pé que não movimenta, é uma parte do corpo que ficou paralisada, por quê? É a fala. A fala, tá? Porque os nervos procedentes do cérebro controlam o corpo. Pelos nervos do cérebro são transmitidas impressões mentais para todos os membros do corpo, como se fossem fios telegráficos. E eles controlam a ação vital de todas as partes do organismo. Todos os órgãos de movimento são governados pelas comunicações que recebem do cérebro. Irmãos, que coisa assim. Eu vejo esse pensamento do Espiritismo que está assim, numa fácil compreensão para todos nós, né? Deus fez um comando aqui e um comando que está interligado com todo o corpo. Todo o nosso corpo, ele está respondendo ações do céu. Por exemplo, estamos falando aqui, né? Conversando aqui, falando, né? A boca está, o processo da fala, uma série de coisas está acontecendo aqui, tá? Mas veio o que? Comunicação do cérebro. Deu comando do cérebro. Olha, essa palavra, não, essa palavra sim, essa palavra não, tá? Isso é o comando do cérebro. Os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Então é através dos nervos cerebrais. E o que ela está dizendo sobre nervos cerebrais? Ela está falando aqui dos neurônios, ela está falando aqui das células nervosas, ela está falando aí das correntes elétricas do cérebro. E vocês têm um campo aqui muito grande para estudar. A internet oferece recursos para estudar isso de maneira muito simples, tá? É onde o céu também comunica. Então o corpo, ele comunica com as partes do corpo através do cérebro, e Deus comunica em nossa vida através da mente, do cérebro, dos nervos cerebrais. E ela vai dizer: seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, correntes elétricas que é a eletricidade do cérebro. Ela está falando aqui das descargas elétricas nos neurônios, os neurotransmissores e assim por diante, tá? Então veja bem, o que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento da sensibilidade da mente. Se bem que ela esteja falando aqui num contexto de masturbação, usou esse texto aqui para dizer o quão danoso, maléfico é o vício solitário, tá? Ela está dizendo também em outras linhas, ou seja, não só este fato, mas o que perturbar a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais, e o resultado é um amortecimento da sensibilidade da mente. Aqui saiu um pouquinho pequeno, tá? Deixa eu ver isso aqui. Aqui, tá, tem um aqui. Mas não, acho que é outra frase. Tá lá. O café
é uma satisfação nociva. Não vamos falar aqui do café, vamos só usar aqui o efeito do café no cérebro, tá? O café é uma satisfação nociva. Estimula temporariamente a uma ação desnecessária, mas o seu efeito posterior é exaustão, paralisia das faculdades mentais, morais e físicas. Então ela está dizendo que o café ele prejudica fisicamente, mentalmente, moralmente e espiritualmente. Tá? Então, preste bem atenção nesses conceitos aqui, tá? Então o café ele tem um efeito físico e um efeito moral e espiritual, tá? Olha o que ela vai dizer. Deixa eu ver se aqui. Aqui, ó. É esse aqui que ficou, eu corrigi aqui, mas ele não apareceu. O chá atua como estimulante e até certo ponto produz intoxicação. A ação do café e de muitas outras bebidas populares é idêntica. O primeiro efeito é estimulante. São excitados os nervos do estômago. Então irrita, primeiro o café bate no estômago, irrita os nervos do estômago, esses comunicam irritação ao cérebro. Percebem, irmãos? Tá? A íntima relação que existe barriga e cérebro. O sistema nervoso central está atrás do estômago. Veja bem. Aí o que acontece? O qual, por sua vez, desperta para transmitir um aumento de atividade do coração e uma fugaz energia a todo o organismo. Esquece a fadiga, parece aumentar a força, desperta o intelecto, torna-se mais viva a imaginação. Então ela está falando de um efeito físico. Então vamos lá. Como é que a gente tem o café? Ele vai ser um estimulante, ele vai atuar no sistema nervoso e ele vai, vamos dizer assim, impulsionar a máquina através do cérebro, para que o cérebro trabalhe de uma maneira para que o coração reaja e o coração, vamos dizer o seguinte, né, ele possa, vamos dizer assim, dar o sentido que tem na necessidade de um trabalho mais acentuado. Então ela está falando aqui de uma questão física e ela fala de uma questão espiritual, como já falamos, tá? Olha o que ela vai dizer. Chá e café são estimulantes, e é um ponto definido. Seus efeitos são semelhantes ao do fumo. Aí vamos dizer assim, eu tenho que pedir misericórdia a Deus, né? Muitas vezes na igreja, na comissão da igreja, né? Em algum momento eu fui assim, né? Vamos dizer assim, quis tratar de casos de fumantes da igreja, tá? E ela está dizendo que o efeito do café no cérebro, num grau menor, o fumo faz o mesmo efeito. Pastor, e tudo que tem é cafeína, né? Porque hoje o refrigerante quase Tá, todo legal, cafeína. tá. Veja bem, não estamos aqui ainda falando de fazer um sermão sobre o café ainda não, tá? Então veja bem. Os que concedem com um apetite pervertido, fazem-no com prejuízo da saúde e do intelecto. Não podem apreciar o valor das coisas espirituais. Irmãos, por que nós estamos dizendo isso aqui? Porque eu sei aqui que ninguém bebe café aqui, tá? Por que a gente... Isso aqui me ajudou muito a compreender, a realçar essa relação alimento e lado espiritual, tá? Em outras ocasiões ela fala que aquilo que nós colocamos aqui como alimento, e o alimento vai se transformar em sangue, e se o sangue também não for bom, vai atuar para enfraquecer a sensibilidade da mente. Então existe uma série de coisas, tá? Que, vamos dizer o seguinte, está relacionado a esta questão. Vamos começar aqui a fazer algumas aplicações. Como
que eu posso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha inteligência, de toda a força que Deus me deu, se eu tenho em meu ser um processo de alimentação que está prejudicando a inteligência, prejudicando a visão espiritual, prejudicando a questão física, a questão espiritual. Inibindo, né? Vamos lá. Abra a palavra de Deus aí, no livro de Pedro, só confirmando aqui, 2 Pedro, tá? Vamos ver, 1 Pedro 2, verso 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então veja bem, então Paulo está falando, ou Pedro está falando de um conflito na alma, tá? Entre paixões carnais e, vamos dizer, e os desejos que nós temos de servir a Deus. É uma guerra, tá? Dentro desse aspecto, se nós colocamos um estimulante, ele vai agir para trabalhar em cima do fortalecimento das paixões carnais, certo? Então vamos ver assim, nós estamos vitaminizando, não sei se a gente pode usar essa palavra, né? As paixões carnais, nós estamos fortalecendo as paixões carnais para que as paixões carnais possam sobressair na vida. Então, o Espírito Santo, ele age para neutralizar as paixões carnais, para sufocar isso no nosso coração. E Satanás, ele trabalha através do apetite pervertido para impulsionar os nossos desejos carnais. Quando se fala das faculdades da mente e do coração, quando se fala do lobo frontal, quando se fala desse comando central aqui, é a parte mais nobre do cérebro. É onde Deus comunica. Aqui a parte, é o bairro mais nobre. Aqui é elite do cérebro. Quando se fala das paixões carnais, é a parte mais baixa do cérebro. São as partes que impulsionam os instintos do ser humano. Por exemplo, a carne, ela diz que a carne, o regime carne, tende a despertar a sensualidade. E a sensualidade, ela diminui a espiritualidade. Ela está falando da biosensualidade. Dentro desse aspecto, a carne, ela vai despertar paixões animais. Ela vai despertar instintos animais. Em algum momento, o Espírito Profecia, ele trabalha com ela dando conselho a casais. E ela fala de paixões propensas animalescas. Por quê? Porque a natureza carnal, ela foi aguçada, ela foi estimulada. Então veja bem, e o espiritual foi obscurecido. Então, por isso que nós temos algumas regras de funcionamento do nosso corpo, que foram dadas por Deus para nós. Então isso aqui é uma maneira para a gente ajudar a igreja, tá? No sentido de que as pessoas estão olhando a questão da cafeína como apenas uma bebida, tá? E que para um faz mal, para outro não faz tanto mal. Parte
tem um fundo de verdade isso aí, tá? Mas em todas as pessoas são estimulantes. Um afeta mais, outro afeta menos. Dentro desse aspecto, Deus, ele definiu para nós que tomar café é pecado por causa desse princípio ativo da cafeína no café. E aí vocês são bons estudantes, tudo aquilo que tem cafeína vai produzir uma ação idêntica ao do café. E não esquecendo que o fumo, ele também tem a sua ação semelhante à da cafeína no cérebro, só com um grau maior. Dentro desse aspecto, irmãos, tudo aquilo que tem cafeína, ou que é parente da cafeína, que alguns dizem que é das xantinas, né? São bebidas, alimentos que, vamos dizer assim, tem um efeito maléfico na vida física, moral e espiritual. É impossível pensar na mente de um dos 144 mil que usufrui da cafeína como alimento. Estão colocando cafeína, mas existe uma série de coisas, e não só a cafeína, mas uma das coisas, irmãos, tá? O comer em excesso também, ele vai prejudicar a parte espiritual, a parte do entendimento do cérebro. Mesmo também que seja um alimento bom e um alimento saudável, se vem um excesso, prejudica também o nosso cérebro. Então, quando nós olharmos assim para a testa dos 144 mil, tá? Eles decidiram colocar o seguinte: o intelecto, o pensamento, o sentimento, em harmonia com a vontade de Deus, para que nada fosse prejudicado. A parte física não fosse prejudicada. E, aliás, Deus espera que o seu povo seja o povo mais inteligente da terra. Amém. Não é o povo inteligente para passar no vestibular em primeiro lugar, não é isto, tá? Mas o povo que sabe viver com sabedoria, tá? Em algum momento até passar em primeiro lugar também, tá? E aí o que acontece? Para honrar o nome de Deus, né? Então, dentro desse aspecto, irmãos, nós precisamos entender cada dia que cada coisa que nós introduzimos em nosso ser como alimento, está isto glorificando a Deus? Está aí criando condições para nós glorificarmos a Deus? Está aí isto prejudicando a nossa parte física, a nossa parte espiritual, a nossa parte moral? Estamos nós contribuindo com Satanás para não apreciar as coisas celestiais? Nós não temos mensagem como sendo reformadores de saúde, mas nós temos mensagem como reformadores para glorificar o nome de Deus. Pastor, e a saúde? A saúde vem no pacote. A saúde não é a causa principal. Quem faz são os artistas. E eles lutam, e às vezes estão sendo mais zelosos que nós. Tá? Às vezes são mais restritos que nós. Às vezes são mais temperantes que nós. Mas não é a glória de Deus que se busca. Então nós buscamos a glória de Deus. Os 144 mil, irmãos, eles buscam a glória de Deus. Então, se Deus está lá colocando o seu nome, o nome da cidade santa, o nome de Jesus, é porque Deus olhou aqui na terra e disse: esse povo é um povo que me serve com intelecto, um povo que me serve com coração. E eles colocam essas faculdades, esses dons, as ferramentas do cérebro, esse lobo frontal à minha disposição, para que eu possa operar. E eles colocam tudo na barriga para glorificar o nome de Deus. Aqui, mais um texto para nós terminarmos essa questão em relação à mente dos 144 mil. Dentro dos 144 mil,
Há um texto, esse diz o seguinte: é pecado ficar irado. Esse é um texto de profecia. É pecado ficar irado. E ela continua dizendo: mesmo que não expressemos a ira. Mesmo que não expressemos a ira. Então vejam bem, irmãos. Jesus é manso e humilde. Não é só a capa, né? Jesus não se irritava quando as suas ideias não eram apreciadas. Jesus não se irritava quando a sua liderança não era valorizada. Jesus não se contrariava quando as pessoas discordavam dele. Ficava triste, no sentido de que estavam rejeitando a luz. Mas não havia nenhuma expressão de indignação na pessoa de Jesus. Mas pastor, e Jesus no templo, expulsando os vendilhões com chicote? Ali não era a liderança de Cristo que foi rejeitada, não era isso. Ali era uma sensibilidade espiritual, no poder do Espírito Santo, que ele estava agindo em defesa da glória de Deus. A tal ponto que ele vai dizer: o zelo da glória de Deus era a causa que impulsionava Cristo. E muita coisa que nós falamos que a glória de Deus é a glória humana, irmãos. Ainda que nós definimos que seja a glória de Deus. Nós temos usado muito essa expressão, a glória de Deus, para a glória de Deus. Mas recebemos, às vezes, louvores da glória humana. O coração humano, ele pode falar de humildade. E Deus está dizendo o seguinte: olha o orgulho aí no seu coração. O serviço a Deus pode ser no pensamento humano que Deus está sendo honrado. E Deus dizendo o seguinte: é promoção humana. É o coração cheio de justiça própria. É o coração cheio de hipocrisia, falsidade, que só Jesus pode ler. E quando Cristo, então ele pede para nós entrarmos na sua escola, irmãos. E aqui eu preciso entrar nessa escola, no jardim da infância, aprender a humildade de Cristo, aprender a mansidão de Cristo, aprender a suportar a zombaria, os maus tratos, as contradições no coração. Jesus nunca se abatia por uma censura, não se deprimia quando alguém também o reprovava. Sempre senhor de si mesmo, na posse de si mesmo. Assim é Jesus. Se nós usamos alguma coisa que fortalece a paixão ou fortalece a natureza carnal, ela vai agir contra aquilo que é Cristo. Então, uma das partes está relacionado com aquilo que comemos, como comemos, a quantidade que comemos, a hora que comemos, mas tem a ver também com assimilar a natureza de Cristo. Então nós pegamos duas coisas:
o aprendizado com Cristo, a dependência de Cristo, e nós pegamos aquilo que, vamos dizer o seguinte, em relação a Cristo na vida espiritual, a comunhão com Cristo. Se o Espírito Santo, irmãos, estiver em nossa vida, ele vai trabalhar tanto para que esta lei da causa e efeito, daquilo que comemos ou deixamos de comer, não interfira em nossa vida espiritual, e também o Espírito Santo ele vai produzir em nós a mansidão e a humildade que se apresentou em Cristo. Então, o Espírito Santo é o agente que ele não aparece para que Cristo apareça. Quanto mais nós desejarmos o Espírito Santo, quanto mais desejarmos a pessoa do Espírito Santo, maior vai ser o amor por Jesus. Maior vai ser o desejo da glória de Cristo. Então, dentro desse aspecto, nós, por nós mesmos, nós não temos condições de assimilar estas lições de Cristo se o Espírito Santo não estiver em nossa vida. E o Espírito Santo, então, ele vai corrigir tanto aquilo que nós podemos prejudicar fisicamente, espiritualmente, para que nós possamos também olhar e apreciar Cristo Jesus. Quanto mais nós tivermos uma apreciação pela cruz, maior vai ser o desejo de renúncia. E quando se fala de renúncia, irmãos, nós temos que entender renúncia em vários aspectos. Nesses últimos dias não tem que ter renúncia, até na questão do trabalho. Se trabalharmos mais do que a máquina que foi projetada, nós estamos transgredindo uma lei natural do corpo. Se dormirmos demais, estamos transgredindo uma lei natural do corpo. Se comemos demais, uma lei natural do corpo. Se, vamos dizer assim, não usamos as faculdades que Deus deu para nós, né? E elas são atrofiadas, tanto físicas, mentais, espirituais, nós estamos roubando a glória de Deus. Então, quando se fala dos 144 mil, com esse privilégio na testa de eternamente estar o nome de Deus, da cidade santa, e de novo o nome de Jesus, é porque eles decidiram aqui na vida, tá? Tudo a glória de Deus em primeiro lugar. Tudo o que Jesus coloca em primeiro lugar. Que nós possamos olhar para isso e entender, Senhor, temos dificuldades, temos fraquezas, nos ajude a termos uma vida de total entrega, onde o nosso intelecto, onde a nossa força física, o nosso entendimento, a nossa inteligência, tudo seja para a honra e glória do Santo Nome. Que Deus abençoe. Amém? Bondoso.